Shabbat Shalom, buenos dias que tenhas, né? Que você tenha uma boa semana, uns bons dias, que seja bem legal essa semana para você. Shabbat Shalom, quem estiver assistindo perto do Shabbat, e Shavua Tov para quem não estiver assistindo perto do Shabbat. A porção semanal da Torá, que a gente vai explorar aqui, é a porção Pekudê. É uma porção muito interessante, com vários detalhes muito legais, e não sei se vai dar tempo para explorar tudo nesse vídeo, mas a gente vai tentar explorar as partes mais legais do começo da Parashá, e depois a gente vai explorar outras coisas no meio e no final da semana, tá bom? Vamos lá. Primeiro começa assim, onde é que começa a porção da semanal da Torá? Começa lá em Êxodo, Shemot, no Perek, no capítulo Lamed Het, né, no 38, no Pasuk Kaf Aleph, né, no versículo 21. Tá? E começa assim. Ele Pekudê Hamishkan Mishkan Haedut Asher Pukad El Penei El Pi Moshe. Vamos lá. Essas são, a tradução é: essas são as contagens, as contas do tabernáculo, do Mishkan, da habitação, né? Mishkan Haedut, né? O tabernáculo do testemunho, que foram calculadas por Moshe Rabbeinu. E esses itens eles foram trabalhados pelos levitas a cargo de Itamar. Itamar é um nome bíblico, ok? Pouca gente não conhece, né? Mas é o nome do filho de Aharon, um dos sacerdotes, né? De lá, dessa porção. Vamos começar nesse passuco? Ok. Por que precisava Moshe Rabbeinu contar? Já não foi dado, não tem que fazer, para que vai prestar conta disso? Há algumas opiniões a respeito disso, mas eu vou dar uma das pouco conhecidas. É o seguinte, Moshe Rabbeinu ele era um homem comum, né? E na sua geração, as pessoas não davam muito valor para ele, né? Não estou falando que as pessoas não davam o valor que ele tinha, mas como ele é um homem comum, isso acontece em todas as gerações, inclusive os Gedulim dessa geração, os Rabanim dessa geração, às vezes sofrem porque tem pessoas que não dão o devido valor. Então, assim, da mesma forma como tem hoje pessoas que falam assim, tem um Gadol da geração, tem um grande da geração, que é uma pessoa muito instruída na Bíblia, uma pessoa muito instruída na Torá, mas é uma pessoa que as pessoas falam assim, foi criado com a gente, né? Ele estava aqui, então é o nosso colega, vamos dizer assim, né? Eu conheço a mãe dele, eu conheço o pai dele, eu conheço o avô dele, em alguns casos, né? As pessoas um pouco mais antigas. E às vezes não chama mais o Rabino de Erav, perdeu um pouco do kavod, do respeito que tem que ter em relação a ele. Da mesma forma acontecia naquela época. Se reclamavam de Moshe Rabbeinu, quanto mais de qualquer outro dos nossos líderes. Moshe Rabbeinu era Moshe Rabbeinu. Então, para apagar toda e qualquer sombra de dúvida em relação a onde ele ia usar o dinheiro, mesmo Moshe Rabbeinu sendo um tzadik, ele por si só começou a dar as contas do que estava sendo usado. Eu acho isso importante, que mesmo em nossas vidas a gente às vezes pensa o seguinte: não, eu sou uma pessoa honesta, não me importo com o que as outras pessoas pensam, não importa a opinião das outras pessoas, não importa a opinião pública, importa o que eu penso de mim. Na verdade, Havarim, nós temos que fazer Kiddush Hashem, né? A gente tem que santificar o nome do sagrado. E sendo assim, todos os nossos atos, mais do que falar, todos os nossos atos, eles refletem atitudes que vão falar bem, né? Olo aleinu, não bem de Hashem, porque nós somos, especialmente as pessoas mais religiosas, são testemunhos da Kadosh Baruch Hu. Então, assim, sendo assim, como é que nós estamos sendo representados? Como é que nós representamos ao sagrado? Nossas ações devem dar glória. Ele falou, poxa vida, como essa tal pessoa não é honesta? Semana passada eu estava ouvindo um Rav que ele estava comentando o seguinte, que ele foi no banco, poucas vezes ele teve que ir ao banco, ele foi no banco. Quando chegou no caixa do banco, uma mulher do caixa deu a mais um dinheiro para uma pessoa. E a pessoa estava com aquela roupa de lixeiro, né? De pessoa que trabalha na rua. E aí ele ficou abismado, chegou em casa e... Uau! Honestidade. São poucas as pessoas... É raro uma pessoa assim desse jeito. Que provavelmente devia ganhar um salário mínimo, mas que estava devolvendo um dinheiro a mais que tinha recebido.
né? Então, assim, essas coisas, mais do que o falar, mais do que um discurso, as nossas ações falam muito mais, né? A gente conhece pessoas que às vezes passam pela nossa vida que todo mundo gosta dela. É uma pessoa que tem uma lábia bacana, que todo mundo gosta, mas no final das contas, quando você vai provar a atitude dessa pessoa frente às adversidades ou frente a uma correção, uma torrachá, essa pessoa reage de maneira violenta, truculenta e etc. Pessoas assim, na verdade, mostram que a boca fala coisas boas, agrada as pessoas, tem um bom discurso, é bacana, todo mundo se envolve emocionalmente, é uma pessoa que é uma pessoa sedutora, mas no final das contas, as suas ações em meio a uma torrachá, em meio a uma repreensão, pode ser uma atitude diferente do que os lábios doces proferem, né? Isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Nosso discurso não é maior do que as nossas ações. Às vezes, nós nos apaixonamos por pessoas com discursos belos, com bons discursos, com aulas maravilhosas, mas que no fim, no frigir dos ovos, quando está na vida pessoal, a pessoa realmente revela quem ela é. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de conviver com pessoas, conviver ou em família, ou casar-se, ou viver em comunidade, justamente por conta disso. Porque é na comunidade, frente às adversidades comunais ou na família, que as pessoas descobrem o verdadeiro eu da pessoa. Você quer saber quem é a pessoa de verdade? Pergunta para sua esposa, pergunta para o seu marido, pergunta para os seus filhos. Muitas vezes, uma atitude dentro da comunidade, às vezes não reflete totalmente quem a pessoa é. E às vezes, uma comunidade que é superficial, que a pessoa só chega e vai embora, às vezes não se tem um pouco do convívio. Quando a gente convive de verdade com uma pessoa, quando a gente precisa dar correção para uma pessoa, aí realmente a gente sabe quem é a pessoa pelas atitudes. Essa é a primeira coisa que a gente aprende aqui. Outra coisa que a gente aprende aqui é o seguinte. Aqui cita no versículo 22, no Kaf Bet, fala o seguinte: Betzalel ben Uri, filho de Hur. Né? E aí depois fala da tribo de Eudá. Primeiro essa personagem, muito interessante, famosa, Betzalel. E depois fala também quem era, depois disso, conta sobre, que falava com ele. Depois no versículo 23, talvez a gente fale no outro vídeo, também aparece Eholiav. Eholiav, que é Ben Ahashmach Ben Dan, da tribo de Dan. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas vamos falar sobre Betzalel? Vamos falar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre Betzalel. Betzalel é uma pessoa muito interessante. O pessoal fala assim, conta-se nos nossos livros, dos profetas e sábios, né, do Talmud, conta o seguinte, que Betzalel ele tinha mais ou menos 13 anos de idade quando ele foi chamado, né? Ele tinha um dom para coisa. Hashem tinha dado um coração sábio para ele, né? Levou Chacham. Então deu o moto para ele. Então ele se tornou sábio aos 13 anos de idade para fazer todo o trabalho que tinha que fazer. E ele era um profissional. Uma coisa que mostra pra gente é o seguinte: tudo que a gente faz pra Hashem pode ser de coração, não tem problema ser de coração, mas mais do que ser de coração, tem que ser profissional. A pessoa tem que se especializar. Por mais que ela tenha o dom natural para isso, ela tem que se especializar. Isso é uma coisa. A especialidade é uma coisa que ajuda e muito na caminhada de uma pessoa. Vamos continuar então falando sobre Betzalel. Betzalel também, ele tinha uma visão profética especial, né? A Torá fala que o Eterno deu para ele Ruach HaKodesh, né? Direção do Sagrado. O Sagrado direcionava ele, ou seja, ele era um profeta, né? Um profeta direcionado por Hashem. Sendo assim, então ele tinha algo especial. Mas o que Hashem viu nele de especial? A gente vê que em toda a história do Am Israel, do povo de Israel, Hashem ele fala: eu sou Elohim de Abraham, de Yitzhak e Yaakov, né? Dos seus patriarcas. Então, a gente sabe que existe um conceito chamado Kibud Avot, né? Que é a honra dos patriarcas, né? Ou o mérito dos patriarcas, o mérito dos pais. Então, eu visitarei a bênção dos pais nos filhos. Então, o Eterno visita aquilo que o Eterno fez com seus pais, o mérito disso passa para os seus filhos. Isso era a Torá, né? Então a gente vê isso na vida de Betzalel também. Ok, quem é Uri? Uri vem de luminoso, alguém que tem muita luz, né? Isso é bacana. Mas os nossos sábios dizem que não é bem o pai dele que é o mérito.
de ter recebido. Porque o pai dele, por ele mesmo, ele podia ter recebido esse mérito. Mas por que ele não recebeu? Por que Uri não recebeu? Por que não foi ele quem teve o HaKodesh? Porque ele não foi a pessoa que recebeu inspiração do sagrado para poder trabalhar no Mishkan, no templo móvel. Haverim, explica aos nossos sábios o seguinte, que o avô de Betzalel era Hur. Hur era uma pessoa muito importante. Hur era uma pessoa que era tão voltada para as coisas do sagrado, que ele lutou contra as pessoas que quiseram fazer o Retaegel, o pecado do bezerro de ouro, vocês lembram? Então ele era uma daquelas pessoas que foram contra e tal, e foi morto por aquela geração. Então, pela teoria, por que citam todas as três gerações? Betzalel, Uri e Hur. Porque Uri que deveria se receber essa bênção, essa brachá, esse mabruch de estar lá, sendo o mestre de obras do Mishkan. Por que não foi ele? Porque se fosse ele ia se sentir para baixo. Por quê? Não foi por minha causa. Foi por causa do meu pai, Hur, que morreu cedo. Hashem podia ter abençoado ele, mas não abençoou ele de maneira maior porque ele morreu. Então não deu tempo para dar brachá para ele. Então o que acontece? Se desse para Uri ia falar assim, caramba, eu estou recebendo um mérito que não é meu. Eu quero receber o que é meu. A gente às vezes pensa que os indivíduos, eles não querem fazer por onde. Eles falam assim, você não merece nada. Então se você fizer porque o seu pai fez, porque o seu avô fez, você vai se sentir para baixo. Porque todo mundo quer ser uma pessoa única. Tem que ser identidade única. A pessoa quer fazer alguma coisa para se sentir importante. Além da contagem, isso tem a ver com o que a gente falou anteriormente, porque a contagem queria dizer que cada coisa que foi feita conta, e muito. Cada coisa, por mínima que seja um brinco de ouro, que seja um espelho de bronze, cada coisa conta. Por isso também é uma das opiniões de por que foi contado. Porque Hashem queria mostrar para o povo que por maior que seja a entrega, por menor que seja a entrega, por grande que seja o valor financeiro, por menor que seja o valor financeiro, tudo conta. Então, inclusive, Uri, ele recebeu os méritos que ele mesmo fez. E Hur e Betzalel, ele recebeu sim os méritos dos seus avós, mas estava bem distante, então não tinha como ele se sentir mal. Às vezes, o Sagrado ele quer que nossos filhos saibam quem eles são. O seu filho não quer ser uma cópia exata de você. O seu filho quer ser ele mesmo. O seu filho quer fazer as coisas por seus próprios méritos, quer fazer as coisas, e é importante que isso, para que a pessoa possa desenvolver. A pessoa precisa aprender a se esforçar para dar valor àquilo. Se vier de mão beijada, você vier por conta de uma coisa que ela não mereceu, a pessoa se sente mal. Todos nós temos valor. Todos nós temos algo que o Sagrado quer colocar dentro de nós, para olhar em nós, algo específico que Ele deu para nós. Que o Sagrado possa abençoar a gente nessa semana, e que você possa ter o mérito do estudo da Torá, de conhecer e se elevar, e que o Senhor possa cada vez mais lhe dar kavod, lhe dar honra, lhe dar o que a gente chama de mérito do estudo da Torá, ou o que a gente chama de galardão, tá? Que o Sagrado possa abençoar você, sua família, seus filhos. Galerinha, beijão pra todo mundo, boa semana, bons estudos. Pra você que tá chegando agora, que você é novo, aqui no nosso canal a gente tem aqui em cima um ícone pra você ir lá pro nosso canal, tá? É youtube.com/user, U-S-E-R, /R-O-S-H Yaakov, né? Y-A-A-K-O-V. Se você não achou difícil, clica aqui em cima, tem um ícone, ou então num desses vídeos aqui, e aqui embaixo na descrição do canal, calma aí, aqui embaixo na descrição do canal, tem o meu nome aqui. Então aqui embaixo você clica nesse botão, vai lá para a página inicial, e lá nessa página inicial tem uma tarja vermelha para você se inscrever no canal. É bem legal, tá? Você vai receber vídeos exclusivos, tem muitos vídeos, tem vídeos lá separados por playlist para você ver a sequência toda dos vídeos. Tem cada vídeo sobre cada assunto, é bem legal. Você vai gostar muito, manda para os seus amigos, divulga no Facebook. A gente está lá no Twitter também, aqui na descrição do vídeo tem todas essas informações e a gente se encontra lá. Galerinha do Facebook, galerinha do Twitter, galerinha do meu blog. Shalom, que a Terra abençoe, que a gente continue aprendendo e crescendo. Valeu! Tem vídeo aqui do lado. Se ainda não tem, vai aparecer. Vamos aqui nessa janelinha aqui, literalmente, né? Valeu, galera. Shalom!